Salve, salve aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor Marcos passando aqui, tá? Para a gente continuar estudando a nossa lei. Lembrando que a nossa aula de hoje é o tiro final, é a nossa aula final, e eu vou estar apontando para vocês aquilo que é mais interessante, mais importante a partir de então. Até porque nós não temos mais tempo de ver toda a lei. E aí, é claro, a gente tenta trazer aquilo que realmente pode ser cobrado na sua prova, tá? Nós vamos começar no artigo 97, falando aí, tá? Falando aí das... Cadê? Do centro, né? Falando aí do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O que é isso, né? Lembrando que nós estamos tratando aqui de um órgão auxiliar do Ministério Público. Então, é você olhar para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional como órgão auxiliar do Ministério Público, tudo bem? Que tem por chefe um membro do Ministério Público em exercício e destina-se ao aprimoramento cultural e profissional dos membros da instituição e de seus auxiliares e funcionários. Então, olha só. Esse centro de estudo e aperfeiçoamento, ele vai ser dirigido por um membro do MP. Pode ser um promotor ou pode ser um procurador, porque os dois são membros. O que não pode ser é um servidor, porém é destinado ao aperfeiçoamento, a oferecer cursos para melhorar o atendimento do Ministério Público. Tanto vai oferecer para os membros do MP, como também para os servidores, tudo bem? Assim, melhor execução de seus serviços. Parágrafo único. O ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará a organização e o funcionamento, tá? Atribuições e designará a direção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento. Então, aqui, em regra, né, nós vamos ter um centro de aperfeiçoamento, somente um. Cuidado, tá? Eu tenho uma questão aí que foi colocada no material de vocês que fala lá que até 8 centros. Não, tá errado a questão. Nós não temos aqui uma quantidade, mas é claro que nós vamos ter um centro que estará localizado e centralizado na capital, né, na sede do Ministério Público. Dos órgãos de apoio administrativo, não tem... cadê aqui? Não tem muita coisa, né? Os órgãos de apoio aqui, ó. Não tem muita coisa. Fala o seguinte, que os órgãos, né? Que os órgãos e serviços auxiliares e apoio administrativo obedecerão ao quadro próprio de carreiras estabelecidas na lei que disciplina a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça. Somente isso, só falou sobre isso, tá? Vamos lá. Estagiários, pessoal, artigo 99, qual é a função, qual é a importância, né? Sendo que o estagiário dentro do Ministério Público, ele tem um papel muito relevante, muito importante, porque de fato faz muita coisa, faz a coisa acontecer lá dentro. Vamos lá. O estagiário do Ministério Público, estudante olha só a informação importante, do quinto, estudante do quinto período do curso de graduação em Direito, Então, do quinto período, ou correspondente, tá? Ou correspondente. Se o regime for anual, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, é sempre designado pelo Procurador-Geral de Justiça, tá? Exercerá encargos auxiliares dos órgãos da instituição, por período não superior, outra informação importante, a 2 anos, tá? Período não superior, tá? Período aí não superior, cadê minha borracha? Não superior a 2 anos, consecutivos ou alternados. Então, não pode ser superior a 2 anos consecutivos ou alternados. E aqui nós temos a competência do estagiário. Lembrando, pessoal, pelo amor de Deus, leia, estude, continue estudando, tá? Sobre competência, tá? Competência do Conselho Superior, competência do colégio, competência da Procuradoria, competência do procurador, isso muito bem, e do corregedor, porque a banca ela vai cobrar alguma competência aí.
tá? Incumbe ao estagiário permanecer no fórum durante o horário que lhe for fixado, é claro, seguir a orientação do promotor de justiça junto ao qual servir, porque o estagiário ele vai servir junto a um promotor, auxiliar o promotor de justiça no exame de autos e papéis, realização de pesquisa, organização de notas, fichários e controle de recebimento e devolução de autos, tudo bem? De devolução de autos. Então ele vai auxiliar o promotor de justiça no exame de autos e papéis, tá? Realização de pesquisa, organização de notas, fichários e controle de recebimento e devolução de autos, né? Geralmente que quando você chega lá no gabinete do promotor, você vai encontrar um estagiário, ele está ali exercendo a sua função. E geralmente, né, em regra, era para o promotor, né? Mas geralmente quem faz a transação penal ali é sempre um estagiário, né? Então, ele tem um papel muito importante junto ao Ministério Público, né? Porque dá um apoio, por isso que né, aí faz parte dos órgãos de apoio. Comparecer às audiências e às sessões do júri, auxiliando o promotor de justiça no que for necessário. Então ele comparece aí junto, né, às audiências e às sessões de júri, tá? Dar ciência ao promotor de justiça das irregularidades que observar no desempenho de suas atribuições, prover os serviços administrativos gerais da promotoria, apresentar à CEAF mensalmente relatório de suas atividades funcionais, né? Parágrafo 2º. Ao estagiário é vedado o exercício da advocacia. Cuidado, é isso que a banca gosta de cobrar. Então, o estagiário que ele já é formado em direito, já é advogado, ele não pode estagiar ao MP e também advogar concomitantemente. Então, é vedado. Enquanto ele estiver um contrato exercendo a sua função de estagiário, ele fica impedido da advocacia, de advogar. 3. Parágrafo 3º. O estagiário poderá ser dispensado a qualquer tempo a seu pedido ou a juízo do procurador-geral. Então, ele pode ser aí, né, dispensado. Ele pode pedir, para sair, ou ele pode ser dispensado pelo procurador-geral. O estagiário não terá vínculo empregatício com o Estado. Lembrando que o contrato dele é de estagiário, é um contrato aí especial, tá? Artigo 100. O Procurador-Geral de Justiça regulamentará a seleção dos estagiários, ficando o exercício de suas atividades sob a supervisão da CEAF. Então, praticamente a cada ano, todos os anos, nós temos aí processo seletivo para contratar estagiários. Do conflito, capítulo aí 6, do conflito de atribuições, tá? Artigo 101. Quando 2 ou mais membros do Ministério Público se manifestarem positiva ou negativamente, então nós podemos ter aqui, pessoal, conflito. Nós podemos ter conflito de competência positiva ou negativa. Isso aí se chama conflito. Tá? Se chama conflito de competência, tá? Conflito de competência. Tá ruim isso aqui. Conflito de competência. Então nós temos, anota aí. Nós temos o conflito de competência, ele positivo, quando 2 ou mais membros do Ministério Público falam, eu que sou competente para agir nessa causa. Aí o outro diz, não, a competência é minha. O outro diz, não, a competência é minha. Eu que tenho competência. Ou seja, é um conflito de competência positivo. Porque todo mundo quer atuar naquela causa. É competência positiva. É quando todo mundo quer atuar, né? 2 ou mais membros do MP. É conflito de competência positivo. Quando é conflito de competência negativa, é quando 2 ou mais falam, a competência não é minha. Existe a causa, mas ele fala, não é minha competência. O outro diz, não é minha competência. Um fica jogando para o outro. A competência é de quem? Conflito de competência positivo. Todos querem.
conflito de competência negativa. Um fica negando, dizendo, não é minha, é do outro. O outro fica dizendo, não é minha, a competência de atuar nesse caso é do outro. Então, nós temos conflito de competência tanto positiva e conflito de competência negativa. Tudo bem? Então, quem é que resolve aqui? Cuidado que a banca pode perguntar sobre isso, né? Quando 2 ou mais membros do Ministério Público se manifestarem positiva ou negativamente sobre a titularidade de atribuições. Está dizendo, a titularidade de atribuições não é minha, ou é minha. O conflito será resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, quem resolve aqui, o conflito de competência é o Procurador-Geral de Justiça. E isso pode aparecer na sua prova, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Parágrafo único. Na solução de conflito, salvo a expressa disposição legal, em contrário, terá preferência o membro do Ministério Público que atuar junto à comarca ou vara competente para conhecer a matéria, tá? A matéria aqui é no caso de uma competência positiva. Atua, o titular da comarca, nesse caso aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos falar dos impedimentos e suspeições, Matéria aí muito importante, muito interessante. É defeso. Quando fala defeso, está dizendo é proibido. Não pode. Não pode. É defeso, está dizendo o seguinte, é proibido. É defesa ao membro do Ministério Público exercer as suas atribuições em processo ou procedimento. Então, em que seja parte ou de qualquer forma interessado. Ele fica impedido de exercer, ele tem interesse na matéria, ele é parte ou ele é interessado, então ele fica aí impedido de exercer. Em que interveio como representante da parte, oficiou como perito, funcionou como juiz ou prestou depoimento como testemunha, Então ele foi juiz naquele caso, depois se tornou promotor e chegou até ele a mesma situação que ele já tinha atuado um dia. Ou ele era perito, passou em concurso para promotor e chegou o mesmo processo nas suas mãos que ele era perito, Ou ele atuou como testemunha, então ele fica também aí, impedido, no qual haja anteriormente funcionado em outro grau de jurisdição, tá? Então ele atuou na primeira instância, se tornou procurador e aí ele não pode atuar, na segunda instância. Em qual for interessado o cônjuge, parente consanguíneo, afim, linha reta ou colateral, até o terceiro grau, tá? Em que tenha postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no item anterior, em que funcione ou haja funcionado como juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial ou auxiliar de justiça, qualquer das pessoas mencionadas no item 4 e no item 7, nos casos previstos na legislação processual. O membro 103 do Ministério Público não poderá participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre a organização de lista para nomeação, promoção ou remoção quando concorrer seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, tá? 104. Não poderão integrar o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público os cônjuges e parentes consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, tá? Então o tio, até o tio não pode, o primo pode, até o tio não pode, Parágrafo único. O membro do Ministério Público fica impedido de concorrer à eleição para integrar o Conselho Superior do Ministério Público quando quaisquer das pessoas mencionadas no artigo anterior ocuparem os cargos de Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral. 105. O membro do Ministério Público não poderá servir em órgão junto ao juízo no qual seja titular, qualquer das pessoas mencionadas no artigo anterior. 106. O membro do MP dar-se-á por suspeito ou impedido obrigatoriamente nos casos previstos na legislação processual.
Poderá ainda o membro do Ministério Público declarar-se suspeito por motivo de ordem íntima que o iniba de funcionar. Então, ele se torna suspeito, pessoal, é quando há uma questão íntima naquele processo, tá? E aí ele tem que se declarar suspeito, por exemplo. Aplica-se ao Procurador-Geral de Justiça as disposições sobre impedimento e suspeição, cabendo-lhe dar ciência do fato ao seu substituto legal para os devidos fins, né? Que no caso ali é o Subprocurador-Geral de Assuntos Jurídicos e Institucionais, ou o Subprocurador-Geral de Assuntos Administrativos, tá? E aí nós chegamos ao artigo 109, que vai falar das substituições. Capítulo 6. Nós já falamos sobre isso lá no início, quando falamos do Procurador-Geral. Mas aqui nós vamos relembrar tudo aquilo que a gente já viu, tá? Substituições. 109. Os membros do Ministério Público, em seus impedimentos, suspeições e faltas ocasionais, substituir-se-ão entre si automaticamente, segundo critérios estabelecidos pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, quem estabelece o critério de substituição em caso de impedimento e suspeição é o Procurador-Geral de Justiça. Cuidado, não é o corregedor, é o Procurador-Geral de Justiça que vai então aí, né, estabelecer os critérios para a substituição. 110. Nos casos de afastamento em razão de férias, licença ou qualquer outro motivo, a substituição, que terá caráter excepcional e temporário, far-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça, mediante ampliação de competência, quando se tratar de substituição entre membros do Ministério Público na mesma entrância. Então aí se amplia a questão da competência, tá? Convocação de promotor de justiça de entrância inferior para substituir promotor de entrância imediatamente superior. Pode acontecer? Pode. Convocação de promotor de justiça da mais elevada entrância para substituir procurador de justiça mediante solicitação da respectiva procuradoria. Parágrafo 1º. A substituição, no inciso 1 deste artigo, será remunerada na forma do caput do artigo 283 desta lei. As substituições previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo serão remuneradas na forma do artigo 284 desta lei. O direito à remuneração das atribuições se dará mediante comprovação dos trabalhos realizados. Então tem que comprovar que os trabalhos lá, né, nesta comarca ou na instância que está substituindo o outro ali, né, foi realizado, tá? 3. O direito à remuneração das substituições se dará mediante comprovação dos trabalhos realizados através de relatório circunstanciado. A convocação de promotor de justiça nas hipóteses dos incisos 2 e 3 deste artigo recairá prioritariamente sobre o membro mais antigo das entrâncias inicial ou final, respectivamente. Primeiro, aí, né, segue aí essa ordem. 111. Os procuradores da Justiça também substituir-se-ão entre si nos casos de afastamento, tá? Superior a 30 dias, segundo o critério estabelecido pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, toda a questão de substituição, pessoal, se a banca perguntar quem é que realiza, né? Quem é que estabelece os critérios, lembra, é sempre o PGJ, não é o corregedor. A banca sempre tenta enganar o candidato dizendo que é o corregedor, mas não é o corregedor, pessoal, é o PGJ que vai estabelecer os critérios aí de substituições, seja pela ausência superior a 30 dias, seja pelo impedimento, seja aí pelo afastamento ou pela ausência, né? Tranquilo, de boa. Das garantias e prerrogativas, isso aqui nós já estudamos, mas o artigo 112, ele sempre aparece em provas, seja na forma do artigo 127 da nossa Constituição, 128,
onde trata das prerrogativas, ou seja, aqui na Lei Orgânica do MP, no artigo 112, das garantias e prerrogativas. Vamos lá então. Tomar uma água aqui de boa. Os membros do Ministério Público, como agentes políticos, sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. É isso mesmo. A vitaliciedade é uma garantia que é conquistada pelo promotor substituto após 2 anos, tá? Depois que ele ganha a vitaliciedade, o promotor ele só pode perder o cargo, pessoal, em uma hipótese. E qual é esta hipótese? A hipótese é o seguinte: mediante sentença transitada em julgada, porque ele tem a vitaliciedade, tudo bem? Inamovibilidade. Então, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior por voto de 2/3 dos seus membros, assegurada a ampla defesa. Então, em regra, o membro do MP ele não pode ser movimentado lá da sua comarca, lá onde ele foi aí lotado, exceto quando há interesse público. Por quê? Porque se respeita as garantias e prerrogativas da inamovibilidade. Então, em regra, deve se manter ali. Então, o MP, o membro do MP, ele não pode ser removido de sua comarca, exceto quando há interesse público, e quem tem que apreciar se deve ou não é o Conselho Superior, por voto de 2/3, se o membro ele vai ser removido ou não. E é claro que o membro que vai ser removido, que está passando por esse processo de remoção, ele tem direito à ampla defesa. E ele pode até entrar com recurso lá no Colégio dos Procuradores contra esta movimentação, tá? De comarca, tá? 3. Irredutibilidade do subsídio. Lembrando, membro do MP recebe subsídio, tá? Fixado na forma do artigo 271 desta lei. E é claro, né, irredutibilidade, né, exceto quando ultrapassar o teto constitucional. E no caso do teto dos promotores, dos membros do Ministério Público, é o teto dos ministros do STF, tá? E aí, se ultrapassar o teto, nós temos a redutibilidade, mas em regra, nós temos aí uma prerrogativa do membro do MP, que é a irredutibilidade de subsídios, tá bom? E aí o parágrafo 1º fala: o membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado, exercício da advocacia, lembrando que é vedado, é proibido membro do MP exercer, né, a advocacia, e abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Lembrando que tem que ser um prazo superior, então é sempre 30 mais 1. Então aqui nós temos as razões, motivos no qual o membro deve ou pode perder o cargo, abandono de cargo, né? Parágrafo 2º, a ação civil para decretação da perda do cargo, é mediante ação civil, né, própria para isso, do membro vitalício será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Então marca esta informação. Então quem propõe aqui é o Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça, tá? Após autorização do Colégio de Procuradores. Então o Colégio de Procuradores, vem a proposta do Procurador-Geral, tá? Em
instaurar ação, em abrir ação civil para a decretação da perda do cargo do membro vitalício. E aí quem vai apreciar é o Colégio de Procuradores, e o Colégio de Procuradores pode falar sim ou não. Falou sim, o Procurador-Geral de Justiça pode, né, apresentar aí a ação civil perante o Tribunal de Justiça. Por motivo de interesse público, o Conselho Superior do Ministério Público poderá determinar pelo voto de 2/3 de seus integrantes o afastamento cautelar de membro do Ministério Público durante o curso da ação ou do processo administrativo, sem prejuízo de vencimentos. Até uma forma de não permitir que aquele membro ele influencie aí o processo de alguma coisa, né? Até mesmo ele estando atuando ali, né? Ele pode ali tentar alterar, se manifestar contrário ali, influenciando o resultado da ação civil, tá? A perda da vitaliciedade prevista no inciso 1 deste artigo anterior obedecerá ao procedimento e às formalidades desta lei. 114. Em caso de extinção do órgão de execução, da comarca ou mudança de sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria. Então não é obrigatório, é facultado, tá? A se remover para outra promotoria de igual entrância ou categoria. Lembrando que tem que ser de igual, de igual, cadê a borracha? Entrância ou categoria, para obter a disponibilidade dos vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se estivesse em exercício. Não há, deste artigo, aplica-se os direitos às vedações dispostas nos parágrafos do artigo 326 desta lei. 115. Os membros do Ministério Público serão processados e julgados originalmente pelo Tribunal de Justiça. Então, é uma informação importante. Então, quem julga os membros do MP é o TJ. Então, eles serão aí processados e julgados pelo TJ, tá? Nos crimes comuns. Eita, deixa eu ajeitar isso aqui. Bora? Nos crimes comuns. Ixi. Nos crimes comuns, gente do céu, hoje o negócio tá pegando aqui. Nos crimes comuns de responsabilidades, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 116, porque se tiver algum aspecto, né, que seja matéria da Justiça Eleitoral, é claro que será julgada pela Justiça Eleitoral, tá? Artigo 116. Além das garantias asseguradas pela Constituição, os membros do Ministério Público gozarão das seguintes prerrogativas: receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiarem, usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público, que terão seu modelo fixado por ato do Procurador-Geral de Justiça, tomar assento imediatamente à direita e no mesmo plano dos juízes de primeira instância. Então, o promotor vai sentar sempre à direita e no mesmo plano, né, ali, né, dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal na Câmara ou tema onde desempenha as suas funções. E aqui está falando de membros, né? No caso aqui, os promotores irão atuar junto aos juízes de primeira instância, já os procuradores junto aí à jurisdição de segundo grau, que é junto aos tribunais, às turmas, às câmaras, né? E assim por diante. Ter vista dos autos após distribuição às varas, turmas, câmaras e intervir nas sessões de julgamento de processos que lhe forem afetos para sustentação oral ou esclarecimento da matéria de fato, tá? Receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. A intimação ao Ministério Público ela é sempre pessoal, tá? Através de entrega dos autos com vista sob pena de nulidade. Ser ouvido como testemunha
ou ofendido em qualquer processo ou inquérito em dia, hora e local previamente ajustado com o juiz ou com a autoridade competente, tá? Não está sujeito à intimação de convocação para comparecimento, exceto se expedido pela autoridade judicial ou por órgão administrativo superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais e obedecido o disposto no inciso, tá? Não ser preso senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, tá? Aqui no caso racismo, né? Caso em que a autoridade, sob pena de responsabilidade, fará imediata comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, né? Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar à sala especial do Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento, caso flagrante, sem direito à fiança, né? Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externa ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais no limite de sua independência funcional, ingressar e transitar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos limites que separem a parte reservada aos magistrados, nas salas de dependência de audiência, secretaria, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça, né, em qualquer recinto público ou privado, ressalvados a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, onde deve praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício de suas funções, tá? Então aqui, ter acesso ao indiciado preso a qualquer momento. Então são as partes aí interessantes que nós acabamos de ver, né, que fala aí sobre as prerrogativas dos membros do Ministério Público. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Do regime disciplinar, deveres e vedações, pessoal, aos membros. Então é importante ter essa leitura aqui do artigo 118 da Lei Orgânica do Ministério Público. São deveres dos membros do Ministério Público, tá? Além de outros previstos em lei, manter conduta ilibada e irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, tá? 2, zelar pelo prestígio de poderes constituídos do Ministério Público, por suas prerrogativas, pela dignidade de seu cargo e funções, pelo respeito aos magistrados, advogados e membros da instituição. Indicar os fundamentos jurídicos dos seus pronunciamentos, é claro, todas as vezes que o membro do MP, o promotor, o procurador, ele vai se pronunciar, tem que ser uma pronúncia aí de forma fundamentada, dentro aí das leis, né, normas jurídicas, jurisprudência, tudo aquilo que dá veracidade, dá legitimidade para a sua e legalidade para a sua atuação, tá? Obedecer rigorosamente aos prazos processuais, é claro. Usar obrigatoriamente vestes talares, que são vestes até o calcanhar, tá? Trajar-se adequadamente e na conformidade das tradições forenses. Desempenhar com zelo e presteza as suas funções. Declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei, quando ele tem interesse naquele processo que vai, né, ali apreciar, ou quando o cônjuge ou for algum familiar, algum parente até o 3º grau são parte ali, né, daquele processo. Então ele tem que se declarar impedido ou suspeito, tá? Então, parte aí interessante que vocês têm que ler, têm que conhecer em relação aos deveres. E aí das vedações, aquilo que o membro do MP ele está proibido, ele não pode aí fazer de maneira alguma, né? Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações: receber a qualquer título, sob qualquer pretexto, honorários, porcentagens e custas processuais, exercer advocacia, exercer comércio ou participação em sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista ou mandatário, né? Aí ele pode exercer ainda em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo a de magistério. Exercer atividade política partidária não pode, tá? Integrar sem autorização do Procurador-Geral de Justiça comissões de sindicância ou de processo administrativo estranhas ao Ministério Público, manter sob sua chefia imediata o cargo de função de confiança com seu companheiro ou parente até o 2º grau, né? Cuidado que aqui fala 3º, hora fala 2º, hora fala 3º grau, hora fala 2º, então isso acaba enganando aí o candidato em relação, porque não sabe se é ao 3º grau ou 2º grau. Tudo bem, pessoal? De boa? E aí nós temos as infrações disciplinares, tá? Seção aí 3 que vai falar, né? São infrações disciplinares, tá? Além de outras definidas em lei. Violação de vedação constitucional, descumprimento do dever funcional,
tá? Conduta incompatível com o exercício do cargo, abandono de cargo pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de 30 dias, isso aqui configura abandono de cargo consecutivo, ou 60 dias intercalados no período de 12 meses, isso aqui se chama inassiduidade habitual, esse inciso 4. Então, o inciso 4, ele está apresentando aqui abandono de cargo, que é mais de 30 dias, e inassiduidade habitual, que são 60 dias intercalados no período de 12 meses sem justificativa. Desculpa aí, pessoal. Revelação de assuntos de caráter sigiloso, né? Que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens desconfiados à sua guarda, condenação por crime contra o patrimônio, costume, administração e fé pública e por posse ou tráfico de entorpecentes. Considera-se conduta incompatível com o exercício do cargo a prática habitual de embriaguez, ato de incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente a dignidade da instituição, né? Crítica pública e desrespeitosa aos órgãos da instituição. Fala mal aí da instituição, né? Configura-se ainda conduta incompatível com o exercício do cargo a reincidência em atos já punidos com suspensão, tá? E aí nós vamos parando no artigo 112, tá? E aí, olha só, marque esse artigo 123. Correições, das correições. A atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita à correição permanente, à correição ordinária, à correição extraordinária e inspeção. E aí é importante você ler os incisos seguintes para entender cada correição, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, muito obrigado. Paramos aí no artigo 123, fazendo aí um apanhado muito importante, geral aí, da lei, tá? Da lei. Importante também você ler o artigo 131, que vai falar da advertência, da censura, suspensão por até 90 dias, demissão, disponibilidade e cassação de aposentadoria, tá? Marque aí no seu material, artigo 131, tá? 139, você fala também da prescrição, então marca aí a prescrição, tá? Então, falta punível com advertência ou censura, prescreve em 1 ano. Falta punível com suspensão em 2 anos. E com 4 anos, a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá? Então, a prescrição começa a contar a partir da ciência do ato. Então, marca aí o artigo 139 também, que é um artigo importante para a sua prova, tá? Beleza, gente? Tranquilo, de boa, de boa, de boa. Passamos aí pelos pontos mais interessantes, mais importantes. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você está assistindo aí este vídeo. Eu vou anexar aí para vocês algumas questões, tá? Pessoal do grupo já receberam estas questões. Qualquer coisa, vocês mandam um WhatsApp no meu número, e aí que eu vou estar disponibilizando 100 questões para vocês praticarem, porque a prova da MP já é domingo que vem. Tchau, tchau, abraço e até a próxima. Fui!